Muito bem. Como prometido, então, eu trago aqui a fonte dos dados aí, que é a. Deixa eu achar aqui para poder compartilhar. Às vezes, não, às vezes a tela desaparece aqui. Pergunto se vocês estão conseguindo visualizar aí a página compartilhada. Então, olha que interessante, gente. É, é, esse site ele traz aqui então um detalhamento, né, um banco de dados então de todas as viagens de tráfico negreiro praticadas e catalogadas, de novo do seu ponto de saída na África para o seu ponto de chegada nas Américas. E, e é muito interessante. O ponto que eu queria mostrar é um detalhamento, né? É um detalhamento, então, sobre os navios negreiros. Vocês já viram a animação como um todo? Mas, por exemplo, eu queria paralisar aqui. O pessoal, fecha o microfone aí, por gentileza. Mas eu queria paralisar só para vocês verem o tipo de informação que o dado nos traz, né? Vamos pegar um navio que veio para o Brasil, por exemplo. Olha só, se você clica no pontinho, ele vai, ele vai te dizer, então, o ano que o navio veio para o Brasil. No caso, esse navio que nós estamos pegando, ele vai dar a rota do navio. E ele vai indicar, então, aqui, ó. Esse navio saiu de Luanda com 1.000 escravos e chegou na Bahia, num porto não especificado, com 867 escravos. E aí você pode buscar mais informações desse navio. Né? Há navios, por exemplo, que tem nomes catalogados, que têm outras informações mais detalhadas. Né? Então, um navio que, por exemplo, saiu de Luanda também com 1.280 escravos e chegou no Caribe com 1.100. Né? Então dá um pouco a conta também das vidas humanas, não apenas aquelas vidas que resistiram a uma viagem num bar, mas também a todas aquelas vidas humanas que se perderam e que foram sepultadas nas águas do Atlântico, né? Então eu acho que dá um pouco a dimensão do problema da escravidão. Olha momentos em que havia um verdadeiro congestionamento de navios negreiros no Oceano Atlântico. E um ponto que eu queria também sinalizar aqui, que eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente precisa sempre se atentar para isso, de que a América foi feita, o continente americano foi feito, foi plasmado com base na mão de obra escrava, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso. A intenção mesmo aqui era só a gente fazer um contraponto, né? Uma demarcação de que este movimento ele nos envergonha a todos, né? Muito bem. O último ponto da aula de hoje, vamos dizer assim, né? Já vamos lá com as 16 horas. Mas um último ponto que eu e o Jael gostaríamos aqui de fazer uma discussão mais própria com vocês, então, se refere mais especificamente à obra do Nietzsche, né? Que vai se situar aí nas últimas décadas do século XX, do século XIX.
A gente acabou não comentando nada sobre a Comuna de Paris também, que é um acontecimento social importante na linha do marxismo. Poderíamos ter feito isso ali atrás. Eu acho que agora ficaria um pouco até fora de contexto retomar aqui os acontecimentos da Comuna de Paris. De qualquer forma, eu acho que vamos nos concentrar no Nietzsche. Eu queria dizer o seguinte, aqui a título de introdução, depois eu vou passar para o Jael para fazer suas considerações iniciais também sobre o Nietzsche, mas de dizer o seguinte, olha, primeiro, é interessante a gente observar a história do final do século XIX, ou situar a história do final do século XIX e as obras do Nietzsche também dentro de uma linha de evolução do conceito de soberania que a gente vinha dizendo, né? Eu dizia lá atrás, né? Primeiro recontando esse movimento, né? Falamos do conceito de soberania na obra do Robert Filmer, depois falamos na obra do Hobbes, na obra do Locke, na obra do Rousseau. Nós vimos como no Rousseau, por exemplo, o conceito de soberania popular se afirma. Nós não fizemos essa mesma análise também para como é que, se nós podemos depreender da obra do Marx um conceito de soberania, né? E acho que sim, embora esse seja um aspecto pouco discutido na obra do Marx, né? O Marx é muito visto a partir da ótica das críticas que a gente foi sinalizando aqui. Mas vejam, se alguma forma de soberania pode ser pensada no Marx, ela pode ser pensada como um desdobramento da própria obra do Rousseau, né? No Rousseau nós temos a afirmação do conceito de soberania popular, e no Marx, se em alguma medida o conceito de soberania ele se afirma, não é mais aquela soberania de uma comunidade política unida em torno da noção de povo e na qual dentro do mesmo saco estão burgueses, aristocratas, as camadas populares. Mas se soberania é possível de ser abordada no Marx, é no registro da soberania que a classe dentro de um registro das classes sociais, né? E aí, especialmente, há uma reivindicação para que as classes populares, sobretudo a classe proletária, também tenham o direito de se autodeterminar, né? Então, na obra do Marx, o conceito de soberania ele vai estar depositado sobre essa parcela mais vulnerável, sobre essa parcela mais pobre da população, sobre aquela parcela que sustenta materialmente e economicamente a vida de uma sociedade. Então, quem é o soberano na obra do Marx? Ou a partir de que demarcações nós deveríamos conversar sobre soberania em Marx? Não mais uma soberania política de uma comunidade abrangente, mas a reivindicação de uma soberania de autodeterminação para as classes economicamente subjugadas, né? Bom, e o que isso tem a ver com Nietzsche, né? É de que talvez no próprio Nietzsche a gente possa, ou da própria obra do Nietzsche, a gente possa extrair um conceito de soberania também, ou uma discussão sobre a soberania. Mas aí não é mais nem a soberania de uma classe popular, como queria o Marx, mas talvez toda a obra do Nietzsche esteja escrita e inscrita dentro de uma reivindicação de que o indivíduo em si tem o direito de se autodeterminar. O direito de se autodeterminar. De ser soberano sobre a sua própria identidade, de ser soberano sobre os seus próprios valores, de ser soberano sobre as escolhas que faz. E nesse sentido, vejam, gente, embora isso seja muito pouco dito por aí, a obra do Nietzsche se lida nesse registro, ela está inscrita dentro de boa parte das demandas identitárias
e que reivindicam essa soberania individual, da autodeterminação individual, em todas as demandas que vão surgir no século XX. Então, de alguma forma, a obra do Nietzsche antecipa esses movimentos de autoafirmação individual que nós vamos ver surgir ao longo do século XX. Né? O direito que cada um tem como indivíduo, como pessoa singular, de definir os seus próprios valores, de definir os próprios rumos da sua vida. Então, é um pouco nesse registro, né, que eu volto a dizer, o Nietzsche é muito pouco lido dentro de uma história social dos direitos humanos, porque efetivamente você não vai encontrar uma linha sequer dos escritos do Nietzsche falando sobre direitos humanos. Só que dentro do registro daquilo que a gente vinha chamando de antropologia filosófica, a obra do Nietzsche é fundamental para entender, então, a ideia da afirmação de direitos do direito humano da pessoa singular, né? Da pessoa humana como tomada como indivíduo singular. Então é um pouco nesse registro que eu gostaria de trabalhar o conjunto de 4 obras do Nietzsche que nós poderíamos falar aqui basicamente a partir dessas 4 obras que são O Nascimento da Tragédia, Humano Demasiado Humano, Genealogia da Moral e Vontade de Poder. E aqui é uma obra póstuma que foi publicada 6, 7 anos após a morte do Nietzsche, mas de falar dessas obras aí, primeiro aqui como uma crítica à sociedade moderna a partir da ciência moderna, depois como a reivindicação do nascimento de um homem novo, né, que vai estar em Humano Demasiado Humano e na Genealogia da Moral, e por fim, depois, quando Nietzsche vai afirmar aí um pouco o seu modelo mais ético, poderíamos dizer assim, relativo à individualidade de cada um, lá na Vontade de Poder, que são escritos reunidos depois da morte dele pela irmã dele e por um amigo dele. Então, é um pouco nesse registro, depois nós vamos passar um pouquinho trecho a trecho aí dessas obras do Nietzsche, né? Situando um pouco o significado de cada uma dessas obras, mas desde já eu queria que isso ficasse muito claro, né? Agora nós vamos começar a enfocar um período de crítica e de recusa a todas aquelas teses fundamentais da modernidade que a gente veio consolidando até agora, né? E que encontraram na obra do Marx um primeiro momento de crítica, né? Agora nós vamos ver a radicalização, então, das críticas à modernidade sobre um outro prisma, sobre um outro ponto de vista, e vamos detalhar isso um pouco a partir dessas 4 obras. São as que eu trouxe, eu não sei se o Jael vai querer também trazer alguma outra, né? Mas foram as que eu achei mais adequadas para esse momento. Então aí, Jael, a título de introdução, eu não sei se você quer fazer algum comentário. Quero, a princípio, só situar a seguinte curiosidade. Embora o Nietzsche possa ser posicionado enquanto um sujeito que se esforça no sentido de dar uma noção de liberdade, na medida em que eleva o indivíduo para além daqueles marcos fundamentais da razão, né? E aí a crítica da modernidade dele é radical, é bastante efetiva, ou o modelo cristão, né? Então, o ser humano o contemporâneo ele tá colocado dentro de um campo de batalha entre 2 sentimentos opostos que não o definem, de um lado o cristianismo, de outro lado a modernidade, cada qual com sua perspectiva específica de mundo, né? Cada um com sua perspectiva específica de como ser, o que fazer, como amar, como se expressar. E aí ele está tentando construir essa noção de soberania individual, sendo que ele, e aí está a curiosidade, é um sujeito que define que o sujeito, mesmo quando ele se pensa, ele não tem pleno domínio do que ele realmente é. Entende? A modernidade, desde Descartes, dizia: você é um sujeito de pensamento, penso logo existo. É o que a gente chama de sujeito cartesiano, né?
muito bem delineado, dominador dos seus próprios instintos, dos seus próprios sentimentos, portador da razão, e, portanto, um sujeito que se projeta no mundo em função de cálculos muito definidos, né, muito precisos. E o ser humano racional seria exatamente isso, esse ser humano moderno, bem planejado, que se bem utilizada a razão, abre mão dos prazeres, se distancia do mundo natural e se eleva, né? E, bom, esse era para ser o sujeito livre. E Nietzsche vai dizer, não, esse, no final das contas, não é o sujeito livre, né? O sujeito... Você é muito mais do que aquilo que você parece. Você é muito mais do que aquilo que você demonstra. E isso já vai estar lá no... Essas inquietações vão estar, e a gente já vai ler, no Nascimento da Tragédia. Nietzsche se consagra na universidade sendo um filólogo. E o que era um filólogo? Era aquele sujeito que estudava os textos clássicos. Sabe? Ele ia lá nos textos clássicos e tentava estabelecer o significado daquilo, e tendo precisão de tradução e fazendo um exercício pleno de descrição de significados. E aí ele vai propor esse primeiro livro, chamado Nascimento da Tragédia, em que os interlocutores dele, dentro da universidade, pensavam que ia ser um tratado bastante linear e bastante sistematizado a respeito, então, da tragédia grega. E quando ele traz esse estudo da tragédia grega, ele causa um enorme escândalo, porque ao contrário de trazer uma perspectiva bastante delineada de leitura de mundo, ele bagunça o sujeito. E aí ele vai mostrar que toda aquela razão moderna, na verdade, é um mar de irracionalidade. Que o ser humano que se mostra para o exterior é um pequeno fragmento do que ele realmente é. E que dentro dele imperam sentimentos antagônicos que ele não consegue definir exatamente o que são e como são. É por isso que, por exemplo, para ele, a filosofia pré-socrática, né, aquela que veio antes de Sócrates, era a filosofia nobre, aquela que dava vazão para os sentimentos, que dava vazão para as experiências, para a música, que é uma coisa, e para a arte, para a livre expressão. E depois veio Sócrates, veio Platão, esses sujeitos aí que tentaram delimitar a vida humana, os pensamentos humanos, a razão humana, ao pensamento, ao controle, enfim. E aí toda a acusação que ele faz. Então ele vai buscar nessa noção do trágico, e aí eu acho que o Beal vai trazer de forma mais específica ali o apolíneo e o dionisíaco, né, que são os dois conceitos que ele vai buscar dentro dessas obras para definir exatamente esse confronto no eu, a forma e o conteúdo, né? O que aparenta e a tempestade que há internamente, o sentido preciso do que é propriamente o sujeito, né? Quer dizer, o projeto moderno é um projeto falido, porque ele aposta num sujeito que não é. Ou que ou que não é, mas que tenta ser algo que não consegue se ser, que é um sujeito plenamente dotado das capacidades do autocontrole. Ontem até eu e o Beal discutíamos, e até um gancho mais para frente, até que ponto a psicanálise não é uma releitura de Nietzsche, que daí a gente vai desenvolver de forma mais cuidadosa a partir da leitura do texto aí. Ou seja, até que ponto aquilo que nós realmente somos nos escapa. E é curioso pensar isso num projeto de autonomia individual, que, de acordo com a modernidade, sugere para a gente uma noção de autocontrole, né? E de domínio da razão. E aí fica esse registro justamente para a gente encaminhar uma leitura dos trechos e discutir mais adiante até que ponto o Nietzsche deixa em pé esse projeto de construção da autonomia. Não sei se eu fui claro, espero que o que eu falei fique mais claro conforme nós vamos fazendo a nossa leitura, tá? Eu acho que um pouco é isso, Bel. Eu não sei o que aconteceu aqui, já eu tinha separado um trecho do Nascimento da Tragédia, mas até fui consultar aqui, ele não tá, eu não sei o que aconteceu aqui, ele não tá aparecendo aqui. Você me passou pelo WhatsApp ontem ainda. Pois Lembra? é, pois é. Eu não sei o que eu fiz com aquele, ele não tá aqui. Teria que procurar onde que eu larguei isso aí agora.
Bom, eu tenho aqui ele. É, Daí seria copiar e colar em algum lugar? é o do Nascimento da Tragédia? Exatamente. Passa aí então, que daí eu tento atualizar aqui rapidinho. Tá, tá, já tá na mão aí. Não, já esse na verdade, não é um trecho da obra em si, né? Esse é o, vamos dizer, o quadro sinótico da obra, para dar uma ideia para as pessoas. Mas não é um trecho exatamente da obra, né? Ela só essa passagem que eu te passei ontem, ela é então só uma contextualização da obra. Mas eu tinha separado um trecho mesmo, É isso para não. ilustrar o que. E eu acho que eu acabei perdendo isso aí. Mas é na linha do que você estava falando, né? Eu acho que não é à toa que a primeira grande crítica que o Nietzsche faz à modernidade é justamente a racionalidade científica que se instalou na modernidade a partir do Descartes, talvez um pouco antes do Descartes, né? Com toda a produção, por exemplo, do Francis Bacon, mas que ela se consolida com o Descartes, depois se consolida com o nascimento da física moderna, enfim, com as ciências experimentais na modernidade. E, e assim, isso, vejam, um detalhe que é importante, nós estamos atravessando um momento, no momento em que o Nietzsche escreve, que é o momento da Belle Époque, né? Que é o momento das grandes invenções, é o momento também da afirmação do positivismo, é um momento em que há uma crença efusiva no potencial emancipador da ciência, né? No sentido de que ela vai nos libertar de todos os males, de que ela vai trazer a cura para todas as doenças, de que ela vai produzir o progresso moral e político da sociedade, enfim, é uma crença quase absoluta na ciência, né? E aí o Nietzsche vai escrever o Nascimento da Tragédia para dizer justamente que o tipo de ciência, olha só o que eu vou dizer aqui, o tipo de ciência pré-científica, né, que é a tragédia grega, que era uma forma mitológica de explicar as realidades que depois a ciência vem explicar de forma racionalista, aquele tipo de ciência humana, né, ela é mais genuína, ela é mais autêntica do que a ciência moderna. E ela é mais autêntica basicamente por quê? Porque ela não se limita a fazer, a produzir uma explicação racionalista da realidade. O racionalismo ele reduz a realidade àquilo que cabe nas categorias da razão. É preciso lembrar que o Descartes, por exemplo, quando escreve um livro chamado Discurso do Método, ele estabelece o método científico como basicamente o exercício, se a gente pudesse fazer uma comparação aqui, né? O exercício de separar um corpo em partes, né? O exercício da anatomia de separar um corpo em partes para poder, a partir do estudo das partes, entender o todo, né? E o Nietzsche vai ser radicalmente contra isso. E por quê? Né? Porque o racionalismo ele acaba com a nossa capacidade criativa, ele acaba com a nossa capacidade inventiva perante o mundo, ele acaba com a nossa liberdade ao fantasiar muitas vezes as coisas, criar explicações novas, ir além do óbvio, né? Então, é nesse sentido que a tragédia grega, né, os grandes poetas gregos, Homero, por exemplo, Hesíodo, né, enfim, os grandes poetas gregos, eles, eles trazem explicações mais sofisticadas sobre o cosmo por exemplo, os filósofos que sucederão a Sócrates. Então, é nessa direção, né, que a ciência grega, a mitologia grega, vamos dizer assim, para não confundir muitos termos aqui, né, mas a forma de interpretar a realidade que se praticava na Grécia antes de Sócrates, ela é mais genuína
a forma que Sócrates inaugura. E isso, vejam, gente, é importante porque toda a história da filosofia, e acho que a maioria de nós que passou pelo menos por uma disciplina de introdução à filosofia, estudou que a filosofia nasce com Sócrates, né? E de que, em alguma medida, a própria ciência nasce com o pensamento socrático. E é justamente contra isso que o Nietzsche vai se voltar de uma forma bastante cabal. Então, qual é a contribuição do nascimento da tragédia no conjunto do pensamento do Nietzsche? É basicamente nos dizer que nós não podemos esquecer da dimensão criadora que há em nós. Nós não podemos nos render ao racionalismo, né? Nós precisamos cultivar essa dimensão inventiva e eu diria mais, até instintiva que há em nós, né? Que é outro grande aspecto que vai ser abordado mais adiante na obra do Nietzsche, né? O racionalismo fez nos esquecer de que nós temos sentidos, de que nós temos instintos, de que nós, sobretudo, somos animais, né? No sentido mais próprio dessa palavra, né? Nós não, a nossa guia não pode ser exclusivamente a razão. E boa parte que faz de nós o que somos são os nossos instintos, né? Então, essa é a grande contribuição do nascimento da tragédia em Nietzsche, né? Não sei se nós podemos passar adiante, e já é para um segundo momento na obra do Nietzsche, que acho que vai tratar um pouquinho sobre o aprofundamento de algumas dessas visões que ele vai, dessas críticas que ele vai iniciar tecendo no nascimento da tragédia, que vão estar lá em Um Ano Demasiado Humano. Eu acho que vamos passando, Bel, e aí depois nós vamos sintetizando, porque tem muita coisa que a gente vai retomar depois, né? Por exemplo, a dualidade entre sujeito e objeto, que é uma coisa importante depois, tá? Mas convém agora avançarmos um pouco. Você trouxe aforismos aí? Isso, trouxe alguns aforismos do Nietzsche, extraídos aí do Humano Demasiado Humano, que não é um livro. O que é um aforismo, né? Não é, os aforismos do Nietzsche, que é um recurso Literário? literário, discursivo que ele usa, pode ser caracterizado como uma espécie de texto que não segue exatamente uma sequência argumentativa lógica como a gente está acostumado a ver, enfim, nos textos que a gente lê, né? Os aforismos, eles são a justaposição de sentenças curtas que vão dando um pouco, a partir da sua leitura individual, o conjunto da obra, né? E muitas vezes, quase que invariavelmente, não há diálogo entre um aforismo e o que o sucede, ou o que antecede, de forma imediata, né? Mas, então... Eu só gostaria de acrescentar uma coisa, Bel. Sim. Sobre a questão do aforismo. Você vai ver nessa escolha dele pelo aforismo a expressão mesmo da filosofia, né? Porque, classicamente, o que se pensa? O livro deve ter um começo, um meio e um fim. Um argumento que começa, se desenvolve e se encerra. Cada capítulo ou de uma forma global. O que o Nietzsche está dizendo para a gente? O bom pensamento é aquele pensamento que sai. Tá entendendo? Ele não precisa ter começo, meio e fim. Você não precisa sistematizar um argumento, né, todas as suas premissas lógicas, entendendo que você tem que dominá-lo totalmente pela razão e aquilo tem que ser muito bem sistematizado, né? Como Descartes vai dizer. Descartes vai dizer, se você tem um abacaxizão na mão, você pica esse abacaxi aos mínimos pedaços e estuda parte por parte. A gente vai dizer, não, pelo contrário, eu vou ficar em casa com um caderninho na mão e vai me vir um negócio na cabeça e ali eu vou anotar. Essa é a boa filosofia. É a filosofia que vem na hora. É a filosofia que é vomitada, porque essa é a expressão do meu eu. E não aquele exercício incansável de sistematização. Então, é muito esse convite a deixar o eu interior falar, né? Quer dizer, e aí a importância da música, da literatura, de tudo que é poético, digamos assim, né? Que está na tragédia grega, justamente. Só para complementar, eu acho que o aforismo diz muito sobre a forma como ele queria filosofar. Sobre a própria filosofia do Nietzsche, né? Que é uma filosofia até certo ponto que fragmenta, né? Fragmentária, assim, da realidade, né? Acho que é muito feliz o Joel na colocação, né?
Então esse livro aí, Humano Demasiado Humano, ele traz um subtítulo que é o seguinte: um livro para espíritos livres, né? Então, Humano Demasiado Humano, dois pontos. Um livro para espíritos livres. E nesse livro, o Nietzsche vai fazer uma grande crítica a todo aquele conjunto de verdades que queriam ser afirmadas como verdades absolutas e eternas. E aqui não apenas estamos nos referindo ao cristianismo em si, né, que sob o prisma da religião quer se afirmar como uma verdade absoluta e eterna, mas também, por exemplo, aos sistemas filosóficos que tinham essa pretensão, né? Por exemplo, o idealismo alemão, por exemplo, a obra do Hegel, a obra do Kant, né? Então, isso tudo, essa pretensão de absolutizar a realidade é uma dimensão da realidade contra a qual o Nietzsche se volta, né? Então, o que é esse espírito livre, né? O espírito livre é aquela atitude pessoal, aquela predisposição pessoal a se desvencilhar de tudo isso, né? E ele vai desenvolver depois essa ideia do espírito livre lá no Assim Falou Zaratustra, que é talvez o grande livro do Nietzsche com conotação mais, ali sim, mais um pouco mais literária, né, do que propriamente filosófica, mas a materialização das teses do espírito livre vai estar lá no Assim Falou Zaratustra, né? Então, mas nesse livro Humano Demasiado Humano, ele vai enunciar essa ideia de que nós, antes de seguirmos qualquer sistema de ideias, nós precisamos ir além de nós mesmos, e aí vai aparecer seminalmente uma ideia que o Nietzsche que vai ser muito caro para o Nietzsche, né? Que é a ideia que eu comecei falando do Nietzsche lá atrás, que é a ideia da autodeterminação individual, né? Que se dá por meio da transvaloração dos valores, e que diabo é isso, daqui a pouco nós vamos falar, né? Então essa é uma das grandes teses do Nietzsche. Mas antes de falar da transvaloração dos valores, acho que é importante a gente passar por alguns aforismos do Nietzsche extraídos de Humano Demasiado Humano. Quem poderia fazer a leitura para a gente? Vai lá, Adriele. Opa, peraí. Desde que acabou a crença de que um Deus dirigiria os destinos do mundo em seu conjunto e os conduziria como Senhor a bom termo, são os próprios homens que devem propor-se fins ecumênicos que abrangem toda a Terra. Tudo evolui, não há realidades eternas, tal como não há verdades absolutas. Não se pode inverter todos os valores? E o bem talvez não seja o mal? E Deus, será que não é nada mais que uma invenção e uma astúcia do diabo? Talvez, em última análise, tudo esteja errado. Todos os homens que não entendem o ofício das armas, incluindo entre as armas a boca e a caneta, tornam-se serviço. Para esses, a religião cristã é muito útil, pois o servilismo toma então o aspecto de uma virtude cristã e fica estonteantemente embelezado. Pessoas para quem sua vida cotidiana parece demasiado vazia e monótona, tornam-se facilmente religiosas. Isto é compreensível e perdoável. Todo hábito tece em torno de nós uma teia sempre mais sólida que fios de aranha, e logo percebemos que os fins se tornam lagos e que nós mesmos ocupamos o centro, como uma aranha que se prendeu a si mesma e que deve viver de seu próprio sangue. É por isso que o espírito livre odeia todos os hábitos e regras, tudo aquilo que se afirma como duradouro e definitivo. É por isso que ele recomeça sempre, com dor, a romper a teia em torno dele, embora deva sofrer em consequência de muitos ferimentos, pequenos e grandes, pois é dele próprio, de seu corpo, de sua alma, que deve arrancar esses fios. Deve aprender a amar onde odiava e vice-versa. Obrigado, Adriele. Percebam como essa metáfora da aranha que tece em torno de si mesma os fios de sua teia e acaba se prendendo a ela,
é uma metáfora que é bastante oportuna aqui para entender a crítica que ele está fazendo aqui. Nos aforismos anteriores a gente percebe essa crítica mais direcionada à questão do cristianismo, né? Mas sem prejuízo nenhum nós poderíamos substituir nos aforismos anteriores a questão do cristianismo pela questão, por exemplo, da política moderna. Por exemplo, substituir a religião cristã pela ciência moderna, né? Ou substituir ainda o papel, a crítica que ele faz à religião nos aforismos anteriores, por exemplo, a qualquer sistema filosófico moderno, né? A crítica seria igualmente válida. Então, esses grandes sistemas que procuram absolutizar a realidade, eles fazem com que nós fiquemos presos ao grande potencial que representa a nossa vida de a gente se autodeterminar, né? De a gente escolher os valores que pretende seguir e nos constituir como pessoas. E isso tudo, gente, é importante que se diga, né? Porque aqui ele já vai dando algumas tintas, eu volto a dizer, para a questão da transvaloração dos valores. Isso, que raios é a transvaloração, né? A transvaloração nada mais é do que uma atitude de conseguir destruir em si mesmo o conjunto de valores que a sociedade quer me fazer amar e respeitar, né? E aí, sobre os escombros desses valores, sobre as ruínas desses valores, me reerguer a partir dos meus próprios valores. Então, essa imagem da aranha, né, presa à sua própria teia, sobrevivendo do próprio sangue, é um pouco a imagem do homem médio na sociedade, ou do homem em geral na sociedade moderna, né? Um homem que não consegue se livrar dos valores que a sociedade o impõe, né? E aí os valores aí entendidos como os valores pregados pela religião, né? Mas não só, mas a questão da vivência da caridade, da vivência do valor que ele traz aí, né? Do servilismo. A grande questão do Nietzsche é como nós podemos, o caminho para nós nos tornarmos autênticos passa pela negação desses valores, né? E isso, para terminar, né, se situando mais uma vez os aforismos que estão aí, isso não é possível sem que nós não entendamos que precisamos desenvolver o ofício das armas, que ele está dizendo aqui, né? Aí não apenas as armas de fogo, né? Mas as armas, e principalmente as armas da boca e da caneta, né? Ou seja, nós precisamos discursivamente desconstruir o conjunto desses valores para nos tornarmos verdadeiramente humanos, né? Então, acho que essa é uma grande lição no sentido de a gente olhar para nós mesmos, né? Em quantas dimensões nós fazemos o que fazemos simplesmente porque a sociedade nos manda que a gente faça, né? Muitas vezes nos prendemos a estruturas como o trabalho, o casamento, enfim, as nossas crenças políticas, as nossas crenças religiosas, enfim, não porque a gente acredite de fato nelas, mas simplesmente porque alguém nos mandou acreditar nelas e porque, afinal de contas, a história do mundo foi feita com base nesses valores e não me caberia outra coisa a não ser reproduzi-los, né? Então é um pouco por aí, né? A necessidade de transvalorarmos os valores e avançarmos rumo a uma existência mais autêntica, que vai ser um tema que depois vai ser retomado não só pela psicanálise, como o Jael já falou antes, mas também vai ser retomado lá pelas diversas correntes do existencialismo no século XX, pelo Heidegger, pelo Sartre, que serão autores que nós vamos analisar na aula que vem, né? Jael, sobre esses aforismos aí.
Eu acho que vale a pena lembrar a frase dele que eu mais gosto, tudo que se faz por amor está acima do bem e do mal. Quer dizer, né, bem e mal são categorias prontas, que já vêm de fora de instituições que já estão prontas. Quer dizer, quem define o que se faz por amor, quem melhor pode definir o que se faz por amor que se não eu mesmo, né? Quer dizer, bem e mal também são estruturas que de fora regulam aqui, o nosso próprio julgamento de culpa, né? Sobre aquilo que nós consideramos legítimo ou ilegítimo. E nos tira a capacidade de julgarmos por nós mesmos o alcance das nossas decisões e as crenças que nós temos a respeito dessas próprias decisões. Então, Nietzsche é um convite, mais do que um filósofo sistemático, né? Ele está fora dessa esteira mais clássica, né? Digamos assim, Marx, Kant. Ele é um filósofo que nos convida ao autoconhecimento, acho que mais do que qualquer outra coisa. Aqui, eu queria até voltar a um comentário no chat do Fernando. Espírito livre e animais em rebanho. Aí que está a questão. Outra coisa que eu gostaria muito de atentar a respeito da leitura do Nietzsche é que ele pode bagunçar um pouco a cabeça das pessoas. No seguinte sentido, o Nietzsche tinha uma visão... Já está aqui no trecho. Mas, enfim, o Nietzsche, ele é um sujeito que de forma muito específica, ele está afiliado a um movimento do 19, que pode ser considerado uma expressão do romantismo, né, alemão, uma filosofia bastante saudosista, que se insere numa tradição também kantiana de desvalorização da felicidade. Kant vai na sua ética, vai deixar muito claro, age bem aquele que quando age não leva em consideração a sua própria felicidade, mas o fim último da sua ação. E quem age por felicidade é bicho. Então a felicidade, em última análise, não é um bom critério para se guiar as ações. E isso vai fundar uma enorme tradição no 19. E aí vai estar Nietzsche, Schopenhauer e um monte de outros caras que vão trazer essa ideia de que o teu compromisso é com a autenticidade, muito mais do que com princípios de satisfação ou princípios de satisfação de critérios que não são seus, de interesses que não são seus. E aí tudo que se faz por amor, tudo aquilo que se domina enquanto amor, se faz acima do bem e do mal. Porque bem e mal não foi algo que você criou. Então eu convido-os ao Nietzsche, mais do que peço que vocês fichem ele de forma bastante cuidadosa. Entende? É um cara que vai ajudar vocês a transcender um pouco a si mesmos. E por último, acabei esquecendo. Por isso também é um cara que bagunça um pouco a mente em alguns momentos, porque ele se diz antidogmático, né? Quer dizer, a minha filosofia não é dogmática, eu estou acima dos sistemas. Na verdade, eu trabalho para libertar o homem dos grilhões desses sistemas, seja o cristianismo, que é a religião, no caso, seja a filosofia moderna. E aí o Nietzsche tem uma visão muito clara. Ele sim divide a sociedade entre fracos e fortes. E esse é um problema sério, porque no 20 ele vai ser recuperado, principalmente a figura do Übermensch, né, que é o super-homem, vai ser recuperado por movimentos como o nazismo, né? Quer dizer, aquele sujeito que está acima do bem e do mal, que sabe o que faz, que age em função daquilo que acha que deve fazer e que tem a justiça acima de tudo. O problema é que, em alguns momentos, você acha que está sendo justo, mas você está sendo guiado por outras pessoas. Então, é muito tentador você ler um Nietzsche enquanto um antidogmático e você acabar caindo no dogma, né, dessas afirmações. Eu acho que com a leitura isso vai ficar um pouco mais claro. Mas o Nietzsche, sim, ele chama todo mundo que se rende a esses modelos de gado mesmo, cara. Tem que ir para abate, entende? Não. Essas pessoas são pequenas, elas são inferiores. O superior é aquele que se ergue acima de valores. Um livro que traz um pouco dessa referência e traz ela de forma explícita, inclusive dito pelo autor, e se vocês quiserem ler, um baita de um livro é o Crime e Castigo, do Dostoiévski, né?
que vai ter o personagem principal que vai tomar uma ação, vai tomar uma medida bastante radical em função de crenças que ele acreditava que eram importantes, e isso vai fazer com que ele incorra num paradoxo a respeito do certo e do errado, que faz com que o livro tenha o sabor que ele tem, né? Mas isso vai acontecer logo nas primeiras páginas. E ele vai trazer justamente essa perspectiva de se elevar acima do bem e do mal, mas que encerra dentro de si uma série de contradições. Não à toa o Nietzsche é chamado de o grande irracionalista, né? Aquele que vai, para além dessas fronteiras mais específicas, seja da razão ou da religião, levantar um novo conjunto de paradigmas a respeito do alcance que o ser humano tem, né? Convinha depois também trabalhar um pouco essa noção do sujeito-objeto, que eu acho que vai vir depois, mas vamos à genealogia da moral, que vai... a leitura que eu acho que vai ser interessante. Bom, eu tô disperso igual o Nietzsche, gente, então tranquilo. Pode ser, Bel. Aí, Pode ser. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, porque talvez a gente tenha leitores de Nietzsche aí na turma, né? Eu acho que certamente. Aí o pessoal podia interagir um pouco conosco, né? Antes de passarmos aqui a genealogia da moral. não tenha dúvida que o Nietzsche talvez seja um dos mais pops dos filósofos. Entendeu? Embora ele talvez não gostasse dessa alcunha aí. Bom, quem poderia fazer a leitura então da sinopse da obra e depois de um pequeno trecho que foi separado aqui, que é bem pequeno mesmo, a respeito da genealogia da moral? Vai lá, Franciele. Me ouvem? Sim, sim. Sim. Genealogia da moral Nietzsche. Nietzsche tece uma crítica moral vigente a partir do estudo da origem dos princípios morais, que regem a cultura ocidental. Sua crítica... Fran, tá ruim o áudio. Tenta fechar tua câmera aí para ver se melhora. Perfeito. Funcionou da outra vez. Começo novamente? Isso, melhorou o áudio. Tá, começo novamente, professor. Isso, pode começar de novo. Tá. Genealogia da moral Nietzsche. Nietzsche tece uma crítica moral vigente a partir do estudo da origem dos princípios morais que regem a cultura ocidental. Sua crítica nos diz que devemos seguir nossos instintos e abandonar a obediência cega à razão. Se não fizermos isso, nos tornamos covardes perante a vida. Na obra, o autor distingue duas morais presentes na sociedade, a dos senhores e a dos escravos. E apresenta uma crítica acerca dos conceitos do bem e do mal, pela qual analisa o surgimento do espírito e do sentimento contra os valores naturais e critica o ascetismo como uma crueldade para consigo mesmo. Acrescente-se a essas críticas a noção de niilismo, pondo-se ao racionalismo socrático e à moral cristã. Nietzsche vai negar que a vida deva ser regida por qualquer tipo de padrão moral e interior. No momento em que o homem nega os valores de Deus, deve aprender a ver-se como criador de seus próprios valores, e no momento em que entende que não há nada que der após a vida, deve aprender a ver a vida como um eterno retorno, desprovido de qualquer sentido metafísico. Niilismo significa desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade, de resposta aos porquês mais fundamentais da vida. E aí um pequeno trechinho da obra. Eu sei que o pessoal está com dificuldade de ouvir a Franciele, mas de qualquer forma a gente pode ir acompanhando a leitura aí, tá? Vai lá, Fran. A rebelião escrava na moral começa quando o próprio sentimento se torna criador e gera valores. Enquanto toda moral nobre nasce do conforto a si mesma,
Dado início, a moral escrava diz não a si mesma, e este não é seu ato criador. Esta inversão do olhar é algo próprio do ressentimento. A moral escrava sempre requer, para nascer, um mundo oposto exterior para lidar com a âmbito. O contrário sucede no modo de valoração nova. Ele age, cresce espontaneamente, seu oposto, apenas para dizer sim a si mesmo, com ainda maior júbilo e gratidão. Muito bem, obrigado. Obrigado, Fran. Nós vemos aí, então, na genealogia da moral, a reafirmação de algumas teses que o Nietzsche já vinha defendendo no Nascimento da Tragédia e em Um Humano Demasiado Humano, lembrando que essas obras elas estão postas aqui para nosso acompanhamento numa ordem cronológica, né, em que foram escritas, né? Então, o que há de novo aqui em relação às teses que já foram veiculadas ali em Um Humano Demasiado Humano e no Nascimento da Tragédia, é aqui, então, a crítica às noções de bem e do mal, que o Jael já fez algum apontamento aí, já apontou para essa questão. De resto, aí nós temos a ideia de nós seguirmos os nossos instintos como uma ideia que já estava presente em obras anteriores, que vai ser reafirmada aqui, né? Mas um elemento novo aqui também é a questão das duas morais sociais, né? A moral dos senhores e a moral dos escravos, que também o Jael já fez referência aqui, mas que eu queria colocar também no âmbito de um outro registro aqui, né? E no registro de que também o Nietzsche apresenta essas duas morais como objeto de escolha da nossa parte, né? Nós podemos escolher, sem problema algum, seguir uma moral de escravos. E nem por isso nós vamos deixar de ser felizes ao seguir essa moral. Mas o Nietzsche aponta criticamente, né? Tece duras críticas a esta moral, né? E em oposição à moral dos senhores, para a qual o Nietzsche está chamando a atenção que deveríamos caminhar, né? O próprio fragmento que traz aqui, ele diferencia bem essas duas morais, né? Então, olha só, enquanto a moral nobre, a moral dos senhores, nasce de um triunfante sim a si mesma, já de início a moral dos escravos diz não a si mesma. Então, o grande problema disso está aqui, ó. O grande problema disso é que na moral dos escravos, quem cria o valor moral é o ressentimento. É o ressentimento. Então, nós não podemos ser pessoas ressentidas, né? Nós temos que ser pessoas felizes em decorrência das escolhas que nós fazemos, e não pessoas que sofram por causa das escolhas que fazemos. Então, nessa direção que o Nietzsche está nos dizendo. E aí, veja, novamente, de certa forma, o Nietzsche é precursor do existencialismo quando ele vai chamar a atenção para essa questão, né? E, ademais, eu acho que como último elemento que eu queria pontuar aqui, que surge também na genealogia da moral, é a noção de niilismo, né? Que o Nietzsche vai colocar primeiro como um princípio de negação a todas as verdades absolutas e a todos os padrões morais, religiosos, políticos, enfim, que a gente está suscetível de ser educado, mas que depois vai acabar indo além desse princípio de negação aos valores herdados, né? E que vai se expandir para a própria lógica de compreensão da vida como um todo, né? Ou seja, não é apenas a definição existencial da vida que deve ser desprovida desses padrões, né? Da negação desses padrões, mas é a própria vida como um todo que está desprovida desse sentido ulterior, né? Desse sentido metafísico, né? Então essa radical defesa da morte do sentido existencial
é que também caracteriza a obra do Nietzsche, né? E aí, bom, muitos de nós poderíamos nos perguntar, então, para que continuar vivo, né? Inclusive, muitas interpretações do próprio pensamento do Nietzsche vão nessa direção, né? De que a obra dele se direciona aí para estímulos a tendências suicidas e tudo mais, né? Eu acho que é uma interpretação injusta com relação à obra do Nietzsche, uma vez de que não é pelo fato de que para ele não existe um sentido metafísico para a existência, de que o sentido existencial se perca como um todo, né? Eu devo viver minha vida, segundo ele, né? Segundo o princípio da realização de me autoconstituir enquanto pessoa, enquanto eu tiver essa oportunidade, né? Por isso a ideia aí do eterno retorno, né? E de aprender a vida como um valor em si mesma, né? E não para além dela. Eu acho que é isso em termos da genealogia da moral, da minha parte. Eu penso que o Jael deva querer complementar alguma coisa aí, antes da gente passar a vontade de poder. Eu acho que vamos à vontade de poder, depois a gente pode retornar a alguns princípios mais gerais, até para não avançar muito no horário. Mas é tranquilo. Eu só acho, Beal, assim, sinceramente, a tua interpretação do Nietzsche é bastante soft, cara. É boa, é boa. Tá no registro. Tem a professora Scarlett Marton, ela coloca esse Nietzsche convidativo, né? Esse Nietzsche esperançoso, né? Eu já sou mais de um Nietzsche mais cru. Uma Não, estrutura. eu penso que, assim, talvez até por questão de honestidade intelectual, a gente devesse apresentar esse Nietzsche mais cru mesmo, sabe? Mas eu acho que, como você mesmo disse antes, né, Jael, o Nietzsche foi usado para justificar tanta coisa no século XX que talvez a gente tornar o Nietzsche mais soft e realmente nos possibilite aqui recuperar uma outra possibilidade de interpretação para o pensamento dele, né? Mesmo porque ele não foi um autor muito estável, inclusive do ponto de vista psicológico, né? Ele teve uma série de problemas, frustrações, enfim, que depois acabaram fazendo com que a obra dele, e vários comentadores dizem, acabasse assumindo um tom mais agressivo, talvez, do que ele realmente quisesse, né? O Hitler recuperava esses sujeitos destacados alemães, assim, e dava para eles um sentido de recuperação dessa germanidade, todos atrelados a esse signo da violência, né? E aí eu acho que talvez Nietzsche jamais concordaria com o nacionalsocialismo, por exemplo. Nietzsche jamais concordaria com Hitler, por acreditar que nenhuma vontade humana poderia estar submetida ao poder de um partido ou de uma massa. Isso para ele seria o fim da picada, né? E assim por diante. Então, dá para trabalhar com ele mais soft mesmo e ele traz interessantes reflexões e não dá para esquecer, por exemplo, ele escreveu dois livros, não lembro quais, sobre intensas dores de cabeça, assim, ele tinha problemas muito sérios com enxaquecas e tal, e mesmo assim ele conseguiu. Então ele escreveu sob muita pressão, né, inclusive pressão existencial. Dá para você ter uma ideia também das condições de produção, muitas vezes, da própria obra do autor. A gente trouxe isso em Marx, né, que é a condição econômica. Mas o Nietzsche também teve uma condição emocional. Você falou do Weber também, né? O Weber também produziu depois, sob uma condição emocional extremamente intensa, que também se reflete na forma como a pessoa escreve. E todo mundo é assim, né? Vocês vão escrever os trabalhos de vocês sob condições emocionais que são vocês, e isso vai ser possível, né? Enfim, nós também escrevemos nossas coisas em função disso. Acho que eu tô sendo muito nietzscheano, eu tô indo muito além já do... Eu tô... Mas tu sabe assim, que é muito importante essa observação que você fez, Jael, no sentido de dizer que o Nietzsche jamais admitiria o nazismo, porque ainda hoje tem gente que defende esse tipo de raciocínio, né, de que o pensamento do Nietzsche foi o sustentáculo do nazismo. Então é raro a gente
para ainda hoje pessoas que fazem essa associação. Mas olha só, esse raciocínio ele cai absolutamente por terra quando a gente olha que o que o Nietzsche está falando aqui é justamente a possibilidade de cada um de nós nos autodeterminarmos em relação aos nossos valores. E o que é a sociedade totalitária, senão exatamente o oposto disso, né? É a dissolução das possibilidades do indivíduo se autodeterminar enquanto valoração, né? É a diluição do indivíduo nos valores do Estado. Então, é absolutamente incompatível e ilógico que alguém queira associar o pensamento do Nietzsche ao nazismo, muito embora, se eu não me engano, já pode confirmar isso, né? Mas, se eu não me engano, houve, inclusive, até um encontro pessoal da própria irmã do Nietzsche com o Hitler em algum momento aí, né? E o Hitler fazia questão de trazer o pensamento do Nietzsche também como justificativa muito das suas práticas, né? Muito explicitamente, inclusive. Exatamente. Então, assim, para coroar ou para terminar a sequência lógica de trabalho aqui com as obras do Nietzsche, eu gostaria de concluir aqui falando um pouquinho, então, sobre esse conjunto de escritos que foram reunidos pela irmã do Nietzsche por um amigo dele, postumamente, né? Foram publicados em 1906 e nesse escrito aparece, né, não apenas no título, mas no conjunto do texto, a ideia da vontade de poder, né? E aqui, bom, primeiro, a vontade de poder não pode ser entendida no sentido clássico da teoria política, né? Da vontade de poder de um em relação aos outros, como o próprio nazismo depois se apropriou da ideia, né? Mas a vontade de poder aqui é um poder em relação a si próprio, né? No sentido de desenvolver em mim mesmo o desejo e as faculdades, né, que me possibilitem ser mais do que eu sou agora. Em termos de liberdade de escolha, em termos de definição de valores, enfim, né, a vontade de poder é a vontade de autodeterminar-se, que é o que nós já temos dito aqui, né? Então, alguém poderia fazer apenas a leitura... Eu colocaria autoprojeção, digamos assim, né? Transcender a si mesmo, entende? E ter as ferramentas que te façam ser capaz de fazer esse movimento de si para fora, entende? Mais do que de dominação, como você bem colocou. Então não é um poder em relação ao outro, né? É um poder em relação a si próprio. Acho Isso que é difícil. É interessante até inserir essa expressão ali, já. Pode concluir, pode dar sequência. Mas é exatamente isso. Falaram no chat ali a filosofia dos martelos, né? Quer dizer, no Crepúsculo dos Ídolos, ele vai dizer assim: eu não vim aqui para tecer, para construir ídolos, eu vim aqui para destruí-los. A minha filosofia é a filosofia do martelo. Eu vou filosofar a marteladas. Quer dizer, é uma metáfora. E a pergunta é: no dia a dia, temos esse martelo? Somos capazes de tê-lo à nossa mão para sermos capazes de destruir os ídolos que nós mesmos construímos ou as projeções que nós mesmos fizemos? Quantas vezes no dia a dia nós traímos a nós mesmos na medida em que a gente age em função de vontades que não são as nossas, de projetos que não são os nossos e assim por diante? Acho que a boa reflexão é o eterno retorno, né? A ideia é sensacional. Quer dizer, pegue todos os seus arrependimentos. A vida na verdade é assim, ó, a vida é só uma. Entende? Só que imagine que ela vai se repetir sempre. E que é do início até a sua morte, e aí você vai voltar. Eternamente. 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 É assim. Milhões e milhões de vezes. E aí você imagina um sofrimento que você teve no decorrer da sua vida. Sei lá, alguma coisa que aconteceu, algum remorso que você tem em função de uma decisão que você poderia ter controlado, mas não controlou. E aí você pega esse mesmo sofrimento e multiplica ele pela eternidade, na medida em que ele passa. Quer dizer, uma vida não autêntica é uma vida destinada a uma eternidade de sofrimento, na medida em que você vai ter que sempre e cada vez mais ter que remoer aquilo.
ter que remoer aquilo. Então, se vocês quiserem um livro que traz uma metáfora bem legal sobre isso, é do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Tem nas internet aí também. E você só lê a primeira parte, quando o casal tá lá se provocando, assim, um pouquinho a respeito dessa noção de sofrimento. E aí eu acho que o Eterno Retorno vai fazer muito sentido para aquilo que vocês estão pensando. Tá? Então, enfim, eu não quero sofrer pela eternidade por escolhas por remorsos que eu poderia ter evitado. Tem coisas que não dão, porque o sofrimento é parte constituinte da natureza humana. As coisas vão acontecer, você vai se decepcionar, as pessoas vão morrer, sei lá, coisas ruins vão acontecer, mas isso você não vai poder determinar. Agora tem coisas que você pode. E aí tá nesse processo de autoprojeção e de autoafirmação sua em relação ao mundo. Entende? Por isso, novamente, é um filósofo a se convidar para estudar muito mais do que um sujeito no qual você pode achar um pensamento muito sistemático. Acrescentou aí, Bel? Acrescentou, claro. Então, beleza. Acho que quem poderia ler o último fragmento, então? Antes daí, aí eu acho que a gente pode ir caminhando para a finalização, né? Fazer um pouco um balanço do dia de hoje também. Temos um último fragmento. Vai lá. E sabeis o que é para mim o mundo. Esse mundo é uma monstruosidade de força sem princípio, sem fim, eternamente mudando, eternamente recorrente, partindo do mais simples ao mais múltiplo, do quieto mais rígido, mais frio ou mais ardente, mais selvagem, mais contraditório consigo mesmo, e depois outra vez, esse meu mundo dionisiaco, eternamente criar a si próprio, do eternamente destruir a si próprio. Sem alvo, esse mundo é a vontade de potência, e nada além disso. E também vós próprios sois essa vontade de potência, e nada mais além disso. Eu acho que é um bom fechamento, Jael. Né? Passamos pelos aspectos centrais do pensamento do Nietzsche. Eu acho que fica muito do Nietzsche também, talvez um aspecto que a gente não comentou, é a metáfora que ele coloca, se eu não me engano, no Assim Falou Zaratustra, sobre o percurso moral que todos nós deveríamos trilhar, né? Ele coloca lá 3 figuras, que são a figura do camelo, a figura do leão e a figura do bebê, né? O camelo vive sempre subjugado pelo fardo que alguém coloca nas costas dele, né? Nós precisamos romper com a moral dos camelos, precisamos sair da condição de camelos. E o primeiro passo para sair dessa moral de camelo é nos tornarmos leões. E aí a figura do leão para o Nietzsche é aquele que consegue verbalizar a revolta, né? Se revoltar, né? E verbalizar a revolta que ele tem contra a moral instituída, né? Mas o alvo não é nos tornar... Nós não podemos parar na crítica e na vociferação contra a moral vigente, né? Não podemos ser apenas leões, nós precisamos ser bebês. E o terceiro passo da mutação moral que o Nietzsche coloca é justamente a figura de uma criança, né? A figura de um bebê que ainda não tem os seus valores definidos, que ainda não tem os seus costumes arraigados. Enfim, o bebê pode em cima quase dessa tábula rasa, né, que nem o Hume defendia, né, quase em cima dessa tábula rasa, se autoconstituir como pessoa, né, e os seus valores e se autodeterminar e ser melhor do que as gerações que o antecederam. É muito importante também, e aí eu finalizo mesmo,
né? E aí vamos devolver a palavra para vocês. Eu já sei que nós já passamos das 5 aí, mas a gente refletiu um pouco sobre os impactos que o pensamento do Nietzsche vai ter no século XX, né? Nós falamos um pouco antes da psicanálise, falamos das diversas correntes do existencialismo. Eu falava antes também de uma leitura possível do Nietzsche que versa sobre o impacto da obra dele sobre novas demandas de direitos, né? Direitos que vão se afirmando muito a partir dessa ideia de autodeterminação, da ideia de transcender aos valores que a moral social vai afirmando. Acho que o Nietzsche está na base dessas demandas também. A propósito, gente, eu desconheço algum trabalho que verse sobre a contribuição do Nietzsche para o desenvolvimento da ideia de direitos humanos, né? E acho que seria um trabalho muito oportuno, por exemplo, se qualquer um de vocês pudesse desenvolver um trabalho nessa linha, né? Mas eu paro por aqui, fica essa sugestão também, se alguém quiser, por exemplo, pensar um trabalho nessa linha, né? Implicaria em ler a obra do Nietzsche sob o prisma da história social dos direitos humanos, dessa ideia de autodeterminação, mas seria um belíssimo trabalho também, né? Jael, aí eu vou te passar para você fazer as suas considerações finais sobre o Nietzsche, tá? E aí, depois disso, nós vamos abrir, mesmo que brevemente, para uma fala mais geral da turma, a respeito do balanço do dia de hoje, tá? Ok. Primeiro de tudo, eu acho que com o Nietzsche, ele não vai ficar por aqui, gente. Quando a gente for pensar lá os direitos civis nos Estados Unidos, e depois que a gente for trazer, de alguma forma, os movimentos pós-modernos, porque eles ainda não... A gente não terminou de discutir eles, e eles vão ser muito importantes no século XX, o Nietzsche vai retornar, tá? Quando eu falei que ele era um dos mais pop dos filósofos, tô brincando não. O cara foi extremamente lido durante a década de 60, principalmente. E o Maio de 68, por exemplo, esses movimentos que aconteceram em matéria de revolução de costumes, em grande parte tiveram no Nietzsche que usou o termo faísca de inspiração, né? Quer dizer, o Nietzsche foi o cara que deu Foucault. Foucault é um leitor de Nietzsche, assumidamente, né? Derrida, enfim. O Nietzsche é redescoberto, para vocês terem uma ideia, na década de 40 só. Então ele fica ele não fez muito sucesso enquanto estava vivo. Ele teve ali seu séquito de discípulos e tal, mas ele vai ser recuperado com força na década de 40, 50 e aí 60 ele vai se tornar um dos grandes expoentes da academia, principalmente nos Estados Unidos, né? E muito em função desse anseio, né, dessa busca de quebra de padrões e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos ter a geração Baby Boomer. Enfim, na aula que vem tem muito material já para a gente ver e o Nietzsche então vai ser uma constante. Então, nesse sentido, eu não vejo muito o que acrescentar hoje a respeito desse autor. A gente vai retomar ele em outros pontos. Aí eu abro então para as questões de vocês. Para quem gostou do Nietzsche, esse é um aperitivo. Depois vai ter mais. Depois a gente vai brincar um pouco mais com ele. Daí abro para as considerações aí, as questões, sugestões, o que acharam do dia de hoje e assim por diante. Tá? E muito obrigado, gente, pela atenção. Não sei se depois eu vou falar de novo. É cansativo, né? Enfim, tem todo esse negócio, mas muito obrigado por vocês serem tão assíduos, né? Tal como semana passada o foram. Como fala o BA, um por vez, tá, gente? Senão vocês se atropelam muito. Bom, já que ninguém está falando, eu vou falar. Estão me ouvindo? Então, eu sou suspeita, né? Hoje vocês falaram de Marx, assim, gosto muito do pensamento dele, né? O Kant e o Hegel são dois caras que eu me esforço muito, né? É um esforço constante
A gente está o tempo todo ali no esforço mental. O Nietzsche, eu confesso que é um primeiro contato que eu tenho com ele. Como eu coloquei ali no chat, né, meu contato com algumas ideias do Nietzsche acabam sendo enviesados através das leituras que eu fiz da Emma Goldman, que é uma anarquista, né? E ela trabalhou muito a questão da emancipação humana, né? Ela era uma grande defensora da emancipação humana, principalmente a questão da emancipação humana da mulher, né? Era algo que ela achava muito importante, e até o trecho que estava projetado ali pelo professor me lembrou muito assim, os argumentos dela na defesa da emancipação do indivíduo, justamente porque ela tinha um projeto de sociedade, né, diferente, né? E eu acho que no projeto dela tem muito a ver com esse indivíduo que talvez assim de maneira precipitada até esteja falando, né? Mas muito a ver com esse indivíduo que o Nietzsche está colocando, que não é esse indivíduo moderno que vinha sendo esse indivíduo projetado no século XIX, né? Um indivíduo totalmente diferente, né? E é interessante isso, a percepção da Emma Goldman no século XIX, início do século XX, muito a partir das leituras que ela faz, já vão na esteira de que havia necessidade, então, talvez, para essa nova sociedade, de um novo indivíduo também, né? Eu acho assim, e eu acho que o bacana é isso, né? Alguém falou no começo da aula, né, de que a gente ouviria, o professor Marcos falou, né? Ah, vocês vão ter textos que vocês já viram, né? Mas é bem isso, são textos que a gente já viu, mas com outro olhar, né? E textos que a gente não vê, que trazem sempre coisas novas para a gente, é isso que a gente está vendo aqui, só por isso, eu acho que é isso que garante, né, estarmos aqui até às 5h15 da tarde, porque hoje, gente, o calor tá terrível. Eu tô aqui em Toledo, estamos com 35 graus aqui, a brisa tá morna, né? Aliás, a pouca brisa é morna, assim, tá terrível, mas estamos aqui todos firmes e fortes e tá super valendo a pena. Eu acho que falo em nome de todos, né, gente? Eu tô super curtindo, né? Super feliz, né? Já me despeço por aqui e até semana que vem. É isso, na verdade a gente queria isso, um feedback, não no sentido assim, né, de a gente, eu acho que, claro, vale o enaltecimento do esforço, né, e do que foi produzido hoje, mas era também no sentido da gente entender se tudo isso tem lógica dentro do propósito fundamental que nós nos estabelecemos no início da disciplina, que é construir essa construção histórica da ideia de direitos humanos, né? Por exemplo, os movimentos feitos, eles ajudam a entender, né? Porque agora nós vamos, na próxima aula, entrar no último passo desse movimento, que é olhar para o século XX. De novo, lá no século XX, nós vamos estar olhando para essa conjugação, né, do contexto sócio-histórico do século XX, com o conjunto de ideias que vão sendo produzidas, né? E dentro dessas ideias, não mais apenas aquelas ideias que no âmbito da teoria política vão justificando a ideia de direitos humanos, nós vamos ver a Hannah Arendt, por exemplo, mas também no prisma da questão da antropologia filosófica de novo, né? Enfocando alguns aspectos sobre a questão da dignidade humana, né? De novo. Então, eu acho que é isso, a gente já vai delineando o escopo da próxima aula e esperamos chegar lá no final da aula que vem com essa trajetória bem concluída. Eu não sei só, Jael, a título de avaliação, eu acho que isso vale a pena avaliar antes da gente se despedir, se nós vamos sugerir ainda alguma leitura a título de conclusão da disciplina, né? Eu acho que talvez seria interessante a leitura daquele texto do Boaventura de Souza Santos, que se chama Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos, que é um texto bem fácil de encontrar na internet, aí, mas que eu também posso disponibilizar no grupo ali como leitura para a semana que vem, se for esse entendimento, né? Eu e o Jael não chegamos a projetar a aula que vem ainda, mas talvez seja um bom texto. Não sei se tu tem outra sugestão. Pode ser. Pode ser. Pode ser esse?
Uhum. Então, Até eu tenho que lê-lo com mais cuidado, porque eu passei só, né? Não fiz a sistematização, mas pela minha primeira leitura eu achei muito bom. tá, eu vou disponibilizar ele no grupo, então. E é um texto de uma leitura bem fácil, né? Também. Não é tão Uhum. extenso. E aí providenciem, gente, a leitura desse texto para a aula que vem, tá? Então, da minha parte é isso. Que eu queria agradecer, antes de passar a palavra para o Jael para fazer a sua fala final, eu queria agradecer também a presença de cada um, a participação de cada um, a perseverança de cada um. Dá para perceber que está todo mundo chegando com os faróis baixos no final do dia, né? Todo mundo cansado, mas valeu bastante a pena, tá? Um abraço para vocês, bom final de semana e até. Jael, tua palavra final. Ó, gente, só quero agradecer pela oportunidade, porque para além de essa coisa de professor, aluno, enfim, existe uma relação honesta, né, de ouvir e de troca. Eu acho que isso tem que ser agradecido sempre e inumeradamente, né? Dizer também que a aula que vem tende a ser um pouco mais pesado, porque o século XX foi o laboratório de tudo que é experimento político e da mesma forma em que se projetava no seu início enquanto um século de utopias, no seu final ele acaba como um século bastante deprimido. Então, nós vemos um século XIX de animações e projeções, nós vamos ver um século XX bem pesado. Não que eu não queira que vocês não estejam aqui, mas porque mais do que nunca analisar o século XX é nos repensarmos em termos de compromisso, né? De reflexão crítica e apurada. Mas isso a gente deixa para a semana que vem, tá calor. Eu tenho só agradecimentos a vocês. Não tenho mais muito o que dizer. Eu tenho muita dificuldade, gente, de desligar da discussão, tá? Então depois eu vou ficar um tempão ainda lá, ainda pensando sobre um monte de coisa. Então eu tenho muita dificuldade para fazer isso. Mas isso acontece. E estou ansioso pelo próximo encontro. Até mais. Um abraço aí, então, gente. Vamos encerrando por aqui, tá?